Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março de 2024. 60 anos, portanto, do golpe militar que aconteceu no dia 1º de abril de 1964. A data 31 de março marca a quartelada, a saída das tropas de Juiz de Fora, pelo amalucado do general Olímpio Mourão Filho, em direção ao Rio de Janeiro. A data 31 de março foi fixada até pelo próprio Exército, na época, para não passar por ser de 1º de abril, dia da mentira. Mas faz sentido ser o dia da mentira, uma mentira que sobreviveu durante 21 anos, causou mortes, desaparecimentos, sofrimentos de todo tipo, de toda ordem, inclusive para militares. E que há pouco mais de um ano se tentou repetir com a mesma fala de caça comunista, enfim, uma bobajada em que algumas pessoas se acreditam, mas marcar é como o dia da mentira mesmo, e tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado. 63% dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Datafolha, acham que a data de 31 de março, ou 60 anos, o aniversário do golpe militar, deva ser desprezado. Assim como o presidente Lula disse que não deveríamos ficar remoendo o passado, que isso virou história e que fique lá na história. O passado fique no passado. Isso não é uma questão do que acha o presidente Lula, do que acha o governo Lula. Isso é uma questão que diz respeito ao Estado brasileiro, que tem que repudiar todas as vezes no dia 31 de março e no dia 1º de abril o golpe militar da, entre aspas, redentora. É preciso repudiar, é preciso entender que governo democrático republicano é coisa de civil, que não tem que ter pessoas fardadas comandando tropas a serem o tutor do país, a que venham ensinar nós a sermos democráticos. Há que se refletir, sim, sobre a importância do voto. Há que se ouvir, sim, ainda os gritos, os choros, os lamentos, e perceber os traumas causados pela carnificina que foi o golpe, as consequências do golpe militar. Inclusive, principalmente também, levantar dúvidas na sua cabeça sobre os motivos que levaram ao golpe. Comunismo, pelo amor de Deus, gente, o Brasil nunca houve comunista. Não tem comunismo. Principalmente depois de 1989, quando o comunismo deixou de existir no mundo. Brincadeira. Então todas essas atrocidades, essas mentiras, precisam sim ser lembradas, discutidas. Não o mérito disso, mas a garantia do Estado brasileiro, não importa quem seja o presidente. Não importa, mas a garantia do Estado brasileiro para que não haja nunca mais, golpes que atentem contra a democracia. As mudanças nos governos democráticos se dá pelo voto. Tem que trabalhar, sim, a qualidade do voto. Mesmo que nós discordemos aqueles que saiam vencedores. Mas a população, o eleitor brasileiro consciente, escolheu aquele. E escolha consciente, gente, não é ser representante da bancada da bala, da bancada do agro, da bancada evangélica, da bancada pró-aborto, da bancada contra o aborto. Não temos que ser representante de bancada, de lobby nenhum. É aquilo, nós temos que votar naquele que nos representa. Nos representa. Inclusive o presidente e o Congresso. Se não está bom, existem mecanismos. Não é pela força, não é por meia dúzia de fardados que comandam tropas que dão um estalo assim, vamos tomar conta daquilo que é nosso. Como fizeram desde o golpe que derrubou o Império e instaurou a República no Brasil.
que passou por vários momentos de instabilidade política, democrática, por causa desses alguns poucos militares, poucos desses fardados que se acham no direito de mandar nas nossas vidas, em nós, civis. Que o ano que vem, quando fizer 61 anos, o Estado brasileiro se posicione firmemente contra esse estado de coisa. Paralelo a isso, sim, com toda a força, com toda galhardia, com toda simpatia, com tudo que merece as Forças Armadas, que elas cumpram o seu papel constitucional e sejam valorizadas pelo que ela precisa fazer. Desenvolvimento tecnológico, defesa nacional, deixa a política para o civil. Sem rótulos, civil. Bom, esse foi um pequeno editorial dentro desse programa especial também, de 31 de março, 1º de abril, dessa semana toda. E nós temos uma entrevista com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, ex-deputado federal, perseguido, ele e a família, pelo golpe militar, pelos ditadores, pela repressão. José Luiz Moreira Guedes. É uma entrevista interessante. E fala muito do que aconteceu. E alguém que fala que viveu tudo isso. E na segunda-feira, dia 1º, participamos de uma mesa redonda em Juiz de Fora, que vai discutir o golpe militar de 64. Eu vou falar sobre o líder sindical Goldsmith Riani, mas um pouco disso que eu falei aqui agora também. Nós vamos debater esse assunto na segunda-feira, às 10 horas, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vai ser transmitido pela TV da Associação Brasileira da Imprensa e pela Faculdade de Comunicação da UFJF. Um grande abraço. Então já era muito bem informado sobre a história do Brasil, Julião, toda a história do Brasil, o cangaço, a coluna Prestes, né? O suicídio de Getúlio, né? A posição de Carlos Lacerda e o papel dele no golpe. Então nós já tínhamos uma visão, né, já na ação popular, que o golpe era iminente, né? Então, conhecendo a história, eu não tinha dúvida. O golpe vai ocorrer. Aí, quando chegou na véspera, claro que eu não adivinhava que seria no dia seguinte, mas eu queria vir para junto dos meus pais, junto dos meus irmãos. Eu estava com medo deles serem presos. Tinha medo deles serem presos, deles serem vítimas da posição que eu tinha, da militância que eu tinha, do meu papel. Eu era já pré-UNE, da base da UNE. Então, por coincidência, eu pego um ônibus e venho para Juiz de Fora. Eu ouvi o golpe pelo rádio. É claro que eu não via as tropas saindo de Juiz de Fora. Não sabia nada. Apesar de eu ser tenente da reserva, formado pelo CPOR, aqui não chamava CPOR, era NPOR, então eu tinha muita vivência sobre o que eram as tropas do Exército de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que tem uma importância muito grande no golpe, uma importância muito grande na história do Brasil, pela história operária do Brasil. O surgimento da classe operária no Brasil, como classe operária, né? Os trabalhadores já existiam. Teve um líder estudante, um líder operário da importância de Goldsmith Riani. Era uma ingenuidade as pessoas pensarem que não teria o golpe. Havia aquela esperança que não deveria haver o golpe. Que não deveria, que deveria se lutar contra o golpe.
Mas achar que não haveria, que nós teríamos força, eu não achava. Por isso, eu assisti o golpe de dentro da minha casa. Qual que foi a minha posição? 2 dias depois, eu me mandei para Belo Horizonte para enfrentar o golpe. E lá enfrentei, no movimento estudantil. Então, eu fui para Belo Horizonte atuando na ação popular, já não era ação católica, era ação popular. Ação popular. Ação popular. Bom, quando eu volto, entende, é que eu passo a ser verdadeiramente líder estudantil. Eu passo a ser assessor do Paulo Habib, primeiro presidente do DCE, do Diretório Central do Estudante, e depois eleito presidente da UEA, na vice-presidência, e Leonor Meneguzzi, né? Fui ser uma das vice-presidentes também. Então, o golpe me trouxe sofrimento, mas não trouxe desistência. Qual foi a sua primeira atitude, a primeira coisa que veio à sua cabeça quando você tomou conhecimento e voltou para Belo Horizonte? Eu tenho que participar mais ativamente do movimento estudantil. Então, eu fui participar. Eu não tinha importância, nem pensava que ser um candidato pós-golpe, né? Eu só vou ser candidato pós-golpe em 82. Né? Nunca pensei numa carreira institucional. É movimento estudantil. Eu vou participar como militante e, se necessário, como líder. Você está preparado com uma resposta armada? Ao golpe, uma resistência armada? Não é a minha opção, mas eu estou preparado. Porque eu fui preparado no Exército, contraditoriamente, fazendo serviço militar aqui em Juiz de Fora, do lado ali de Benfica, aquela região, do RO, naquela época, RO, Regimento de Obuses, tendo do lado a escola de aviação, né, me fugiu a lembrança assim, do nome, era o Aeroclube. Lá era um aeroclube, mas tinha o curso de formação. Então você passou por um treinamento militar, uma formação? Participei depois em Cuba. Não, sim, mas naquele momento do golpe militar você já tinha... Eu já tinha passado. Já tinha passado. Tinha vivido conflitos, fui preso dentro do RO por causa da minha atitude num dia que eu estava de sentinela. Foi minha primeira prisão. Ou melhor, a minha primeira prisão foi com 6 anos no Colégio Bicalho, em São Mateus. Fui preso numa sala. E depois expulso porque eu joguei a caixa de giz na cabeça dos internos que estavam gozando a minha cara. E aí fui expulso. Né? E mamãe passou a ser minha professora por toda a vida, até me matricular na Faculdade de Medicina de Paris. E você participa aí já em final de 64, em 65, da reconstrução da UNE, né? Porque ela foi toda destruída. Olha, a sede foi queimada. E vocês começam a tentar reorganizar a UNE lá no restaurante Calaboco. Não, isso já é depois, né? Já é depois, já é 65. Participei da realização do Conselho da UNE, no Calabouço, que programou o congresso, o primeiro congresso da UNE pós-golpe, que foi o que ele elegeu. O congresso foi realizado no Largo São Francisco, numa das faculdades da USP, né, a Faculdade de Direito, aproveitando uma contradição entre o Adhemar e o Castelo Branco. Como é que era essa com a repressão? Talvez a lei ainda não fosse tão intensa para os estudantes, mas como é que era lidar com o estado de exceção, com os atos institucionais e conseguir essa mobilização toda dos estudantes sobre essa... Eu vou te contar um episódio, eu falei, era de luta, né? De sofrimento também, com tudo que aconteceu, a cassação do Riane,
né? Sim. Tudo isso. Antes do Congresso da UNE que me elegeu, nós ocupamos a Assembleia Legislativa no dia que o Castelo Branco veio a Belo Horizonte para dialogar com os estudantes, entre as múltiplas coisas que ele vinha. Eu fiquei preso dentro da Assembleia Legislativa. A Assembleia foi cercada e eu, sobretudo, sendo entrevistado por uma das rádios, né, e a gente exigindo que a repressão saísse do cerco, fosse para qualquer outro lugar, e eles foram para o Alto da Afonso Pena, e nós saíssemos dali e realizamos uma passeata, uma das mais lindas, porque enquanto nós fazíamos a passeata, a população dos prédios jogava papel picado. Mas, Luiz, a UNE, ela foi colocada, né, Na clandestinidade. ela foi destruída. Como é que era essa luta? Porque a UNE está proscrita, era esse o nome que eu queria utilizar. A ditadura organizou o DNE para substituir a UNE, que era o Diretório Nacional de Estudantes. Nós derrotamos o DNE e reorganizamos a UNE. As UES, existia o DNE, organizado pela ditadura, os DES, Diretório Estadual, né? Então, em Minas, nós derrotamos o DE, reorganizando a UE. Mas como é que vocês conseguiam derrotar se vocês estavam proscritos e vigiados pela repressão? Estar proscrito era um elogio fantástico, né? A população era contra o golpe. A classe média era contra o golpe, não era só o operariado. Entende? A classe média também ficou do nosso lado. Apesar de em São Paulo ter participado da passeata pela família, pela propriedade, mas avançando um pouco mais, a população foi tomando posição. Qual a lição que fica desse golpe militar que durou 25 anos e uma democracia que a gente vive hoje correndo sob risco? A principal lição e a principal atitude é não sair das ruas e não sair do meio do povo. Quando não é preciso fazer barulho, você está fazendo educação, né? Seguindo a linha do Paulo Freire. A luta não para. Não parou até anteontem, né? Acho que foi anteontem, a caminhada defendendo a população da faixa de Gaza, que está sendo trucidada, crianças, mulheres grávidas, hospitais. Tá? Nós temos que lutar pela paz. Essa é a minha formação. Eu tive essa formação na carne. Eu não fui para a luta armada. Apesar de eu ter preparo, eu não fui. Eu usei meu aprendizado militar para percorrer aquele momento em que nós estávamos sendo assassinados.